doutrina da soberania de Deus ou da predestinação, né, são duas doutrinas que andam juntas, geralmente é tratada ou são tratadas como doutrinas polêmicas, e eu não vejo por quê. A Bíblia é muito clara a respeito da nossa salvação. Entendo eu que existem outras doutrinas que acabam dando margem para mais discussão. Não que a Bíblia não tenha sido clara, mas existem textos que são um pouco mais obscuros e precisam ser comparados uns com os outros. Mas do ponto de vista da salvação, a soberania de Deus e a predestinação estão de Gênesis a Apocalipse de maneira muito clara, evidenciada na Escritura. E o fato é, desde que o homem pecou, ele ficou impossibilitado de buscar a Deus. É isso que a Bíblia diz. Se Deus não nos buscar, nós nunca o buscaríamos. Por um motivo óbvio, nós caímos em Adão e de lá para cá nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, porque esta foi a ameaça divina caso Adão e Eva comessem do fruto proibido. E isso se consumou, não somente na morte física de Adão e Eva, mas especialmente na morte espiritual. Eles não podiam buscar mais a Deus. Perceba que o que acontece logo depois do pecado é que Deus busca Adão, trata com Adão, trata com Eva, e imediatamente não trata com a serpente de uma mesma forma, mas a amaldiçoa. Mas traz uma esperança para Adão e Eva. Não será mais por meio do cumprimento da lei que eles serão salvos, mas se eles crerem no sangue derramado por meio do Cordeiro, do Filho que viria, Gênesis 3,15, que pisaria a cabeça da serpente, eles teriam, sem sombra de dúvidas, a salvação. Então, desde Gênesis 3 até Apocalipse, nós temos a certeza que o homem não pode buscar a Deus. É Deus que busca o homem. Soberanamente, livremente, graciosamente o Senhor nos buscou. Como dizia Charles Spurgeon, se Deus não tivesse me escolhido antes, eu nunca o escolheria a Ele. Coisa mais óbvia do mundo. Se Deus não nos buscar, nós nunca vamos buscar a Deus. E nós estamos aqui por misericórdia dEle. Este é o resumo desta doutrina que para muitos é tão polêmica. E aí a doutrina começa a trazer as suas implicações. Ora, se não sou eu que busco a Deus, mas Deus que me busca, por outro lado eu tenho que manifestar a fé, mas a fé é dom de Deus. E no caso das crianças, que morrem ainda na infância, qual seria o destino delas se elas não têm ainda condições, em muitas ocasiões, de demonstrar a fé? A confissão de fé é muito clara, precisa, nesse ponto, apontando para a Escritura, nos ensinando que, nestes casos, onde crianças morrem ainda na infância, especialmente do ponto de vista das crianças que morrem debaixo da família da aliança, filhos de crentes, nós devemos ter a tranquilidade de saber que os nossos filhos estão no céu. Os filhos dos crentes mortos na infância, que morreram debaixo da aliança do Senhor, sob a eleição do nosso Deus, eles são salvos por um meio extraordinário, porque Deus salva a quem Ele quer e como Ele quer. Assim também aqueles que não podem ser chamados pela maneira ordinária, que é o ministério da palavra. Existem pessoas que nascem com doenças terríveis, os loucos, né, ou algum tipo de debilidade no raciocínio, que as pessoas não concatenam os pensamentos. Então, nestes casos, o Senhor age de uma maneira extraordinária, salvando essas pessoas caso elas sejam eleitas. Por outro lado, na última sessão que nós lemos, é dito que é possível que pessoas adultas, que têm uma vida correta, que até mesmo dão um bom exemplo, o chamado bom testemunho, não cristão, mas um bom testemunho de vida moral, elas estejam se enganando. Porque mesmo vivendo num padrão moral muito bom, elas não reconhecem Cristo por seu Senhor e Salvador. E a salvação não é mais pelas obras, como nós aprendemos. Isso ficou lá no Éden. A salvação precisa ser pela graça. Então todo homem é carente da glória de Deus. Assim também aqueles que buscam religiões que professam uma determinada fé, mas não a fé verdadeira no nosso Senhor Jesus Cristo. Isto lhes é pernicioso, tentar buscar salvação sem Cristo, porque é desdenhar da obra do Filho de Deus. Em tudo isso nós sabemos, Deus é soberano, Ele salva quem Ele quer, Ele salva como Ele quer. Existe um meio ordinário,
O Senhor implanta a fé no nosso coração. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e então somos salvos. Mas existem casos como os dos loucos, dos que têm problema cognitivo ou outro tipo de problema de enfermidade que os impedem a chegar até Cristo, assim como as crianças que morrem na infância. Nestes casos, extraordinariamente, o Senhor os salva pela força do seu poder em Cristo Jesus. Mas ninguém, absolutamente ninguém, vai se salvar pelas suas próprias obras. Como diz o texto no final, isto lhes é pernicioso e detestável. Amém.